no ar mais um episódio do podcast Pod 3, seja muito bem-vindo. Começa já seguindo a gente lá no YouTube. Seguindo não, se inscrevendo. Aí, tá vendo? Se inscrevendo, ativa o sininho. Segue a gente também no Instagram. Vou deixar o resto pra você falar. Do meu lado, Mano Theo. Fala, parça. É isso, cola aqui na nave, irmão. O bagulho sempre é de verdade aqui no Pod 3. Você vai lá no TikTok, irmão. Vai lá e segue. Vai lá no Spotify e segue. Aonde tiver botão pra seguir, tu segue, irmão. Dá essa moral pra gente aí. Curte, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece. Porque aqui, irmão, você vai adquirir conhecimento, vai saber de resenha, vai saber de fofoca. Você vai saber de tudo que acontece por aqui, né não, mano índio? Isso aí, mano. Diego. Caralho, índio. Já é costume, já, mano. Pra gente estar na bancada. Segue lá, ó. Facebook. Facebook também tem, né? TikTok, tudo. É positividade sempre. O Robinha fala aqui do meu mano, Obrigado, do Deba. Obrigado. Passar pra ele apresentar. Aí, hoje é uma aula grátis, né? Quem tá aí com a gente se prepara que é aula grátis. Hoje o convidado é ilustre, professor, influencer, advogado, empresário e várias outras funções também, né? Vitor Sincurá. Agora acertei. Agora Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, primeiramente. Pô, nem apresentei o Bambam, dei mole. Obrigado aí pelo convite da rapaziada do Pod 3. É um prazer aqui estar tendo essa oportunidade de poder esclarecer, né? E o bate-papo aqui hoje é sobre direito do consumidor. O consumidor, infelizmente, na nossa sociedade é vulnerável porque não existe uma política pública, principalmente na formação acadêmica do ser humano, para colocar o indivíduo no seu crescimento com entendimento sobre o direito do consumidor, em detrimento dessa realidade, fornecedor, plano de saúde, banco, supermercado, cartão de crédito, fabricante de produtos. Vendo esse cenário, eles vêm para o mercado estudando o consumidor vulnerável, que não detém conhecimento do seu direito, eles vêm com práticas abusivas e, infelizmente, profissional como eu, que sirvo conhecimento gratuitamente, não são muitos, né? Infelizmente. Exatamente. Mas a gente tenta fazer a nossa parte para tirar, né? Tentar, ao menos, tirar o consumidor dessa escala de segregado, desconhecedor, para ser um conhecedor dos seus direitos e, principalmente, exercê-lo, né? Da forma correta. Então, já aproveitando, chegando. já chegou. Pô, aproveitando, então, vamos lá. Pedir para você se inscrever. Quem é o Vitor Sincurá? Então, Vitor Sincurá, sou advogado há mais de 14 anos, especialista em direito do consumidor há mais de 12, professor também nessa área. Sou advogado militante, tá? Somente nessa área. Eu respiro o direito do consumidor desde a época que eu comecei, né, como estagiário. Foi uma matéria que eu me identifiquei e até então eu me dedico, né, nessa área jurídica. E sou sócio, proprietário de escritório de advocacia que atua também nessa área. Então, direito do consumidor faz parte integralmente da minha rotina, né? Como profissional, como especialista. Hoje eu tenho um canal que eu criei há 1 ano e 9 meses, que é o Instagram, né? Que eu diariamente publico situações que orientam o consumidor. Eu criei esse canal, eu comecei com 356 seguidores. Hoje, graças a Deus, eu já subi a escala de mais de 300 mil que me seguem e aprendem, né? Porque o meu slogan é aprenda a vencer com seu direito. É justamente você ter o direito, exercer ele e vencer com ele, né? E sendo especialista nesse assunto, eu acredito que eu consiga, de forma gratuita, expor, né, esse conhecimento e auxiliar diversos consumidores nesse sentido. De acordo com o seu conhecimento, que é amplo, qual é a instituição, o setor que mais lesa o consumidor? No meu ver, eu acho que é o setor financeiro, por práticas abusivas, bancos, enfim. Você também tem essa percepção ou é de um modo geral? Você Já jogou uma polêmica já no Não, ar. ele já está no raciocínio convidado. correto. Né, os fornecedores que são mais litigados, a justiça está assoberbada. De qual natureza de fornecedores? Área bancária, securitária, seguros, telefonia, plano de saúde. Esses são os campeões. Concessionário de energia elétrica, que é tenso também, são as mais demandadas na justiça. E essas demandas se justificam por qual motivo? Pelo que eu introduzi aqui na minha retórica. O consumidor, ele não conhece o direito. Então, o fornecedor, ele tem a principal função, lucrar.
Perfeito? Então, se ele quer lucrar, ele estuda o mercado de consumo. O consumidor, por sua natureza, ele é condicionado a consumir, mas ele não é condicionado a consumir com consciência. E muito menos consumir dentro da legalidade, sabendo exercer o seu direito. Então, o fornecedor, plano de saúde, banco, seguro, sabendo dessa realidade, eles pegam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e rasgam, literalmente. Porque a pergunta que eles se fazem, por qual motivo eu vou me enquadrar à legislação que está aí em vigor desde a década de 90, se o consumidor, que é o titular do direito, que é o bem protegido pela lei, não detém o conhecimento, não sabe exercer. Então, não tem porquê, né, eu me enquadrar nessa lei. Então, eu continuo sendo abusivo diariamente nas minhas práticas, contratos leoninos, contratos com cláusulas que jogam o consumidor em total desvantagem, e o consumidor muitas vezes não, quase 100% das vezes, não tem nem noção por onde começar. É falta de noção, falta de conhecimento, falta de propriedade. Ainda tem uma outra falta, que acho que é a mais importante. Nem falta, né? É a necessidade de ter o serviço. Às vezes o cara vai lá e, pô, eu tô precisando, mano, eu preciso comprar um carro. Aí compra nos juros abusivos, mas ele precisa, ele não tem uma outra opção. Ainda empurra um seguro emprestamista aqui. Era casado. Uhum. E Sofreu com isso, né? Faz pagar a comissão por fora. a gente passou, eu trabalhei, né, numa empresa que ainda tinha esse problema também, juros abusivos na venda de imóveis, cara. O cara comprava um móvel de 1.000 e quando ele terminava a prestação do cara, o cara comprava 3, 4, pô. Sim. Entendeu? E... Nesse assunto juros abusivos, em 2021, entrou em vigor a lei do superendividamento. O que essa lei diz? Você já percebeu que quando você quer pegar um empréstimo, as empresas te oferecem empréstimo informando: você pode ter esse empréstimo, eu não vou consultar o seu nome no SPC e no Serasa. É uma prática abusiva, eu vou explicar o porquê. Essa lei ela vem de forma preventiva fazer o seguinte: educar o consumidor, tá, a ingressar em qualquer contrato dessa natureza. Tá? Consumidor, você vai financiar um carro. Esse contrato deve vir transparente, você deve entender como esse contrato vai vigorar com juros ou sem juros. É dever do lojista numa loja de carro te informar: olha, você vai comprar esse carro aqui, financiar em 72 vezes. Mas na prática, ele só informa para o consumidor a parcela. Mas ele não informa que o consumidor vai pagar 3 carros no final do financiamento. A lei obriga isso. Né? E, vamos dar um exemplo, o consumidor tem 5 dívidas. Já que o fornecedor não respeitou a lei de ser transparente, leal com o consumidor, de informar para ele que esse contrato está abusivo, o que a lei vem de forma repressiva fazer para o consumidor? De forma judicial. Né? É um plano repressivo judicial. Se o consumidor ele tem 5 dívidas e ele ganha um salário mínimo, o mínimo existencial desse consumidor deve ser respeitado. Um cidadão que vive com salário mínimo, vamos supor que o mínimo existencial seja R$600. Que ele vai pagar compras, luz, subsistência, né? Para ele sobreviver. Sobram R$500 para ele. Esses R$500, tá? Tira-se R$200 para ele ter um mínimo de lazer, vamos supor que sobre R$300 ou R$400. Essas 5 empresas que colocaram esse consumidor em dívida, oferecendo financiamento imobiliário, crédito, empréstimo, elas deverão se submeter à condição financeira desse consumidor que só tem R$500 ou R$300 por mês em 5 anos para ele poder pagar. Então, ela vai ter que abaixar os juros, cortar os juros dessa relação. E a pena é, já que você não orientou o consumidor no momento que você fechou o contrato, você vai ter que abrir mão dos juros e do lucro, inclusive, que você teria face à abusividade da sua conduta preventiva. Então, a lei, ela além de tirar o consumidor dessa escala de devedor, porque essas dívidas, ele entra e nunca sai, é uma bola de neve. Então, dá uma abertura para o consumidor quitar a dívida dele, porque ele vai quitar em 5 anos dentro da condição financeira dele, e penaliza as empresas que devem se submeter a esse plano de recuperação dentro do orçamento do consumidor. Além disso,
Essa lei dá o direito ao consumidor, além de quitar as dívidas dele, de porventura, ele está com o nome sujo. Tem que limpar o nome do consumidor também a partir da primeira parcela do acordo. Paga a primeira parcela, limpa o nome dele, o consumidor volta a ter dignidade, né, que é um dos princípios legais que a lei protege, tem que ter dignidade para viver. E dentro dessa logística, ele consegue também quitar as suas dívidas e finalizar o contrato, né? Porque se não é dessa forma, ele nunca para de pagar juros e eternamente fica preso ao contrato de financiamento, por exemplo. É porque também muito se é visto nessa... que até uma curiosidade minha, que, por exemplo, as pessoas falam assim, pô, comprei o carro, vou botar nos juros abusivos e tudo mais. Aí, pô, a galera fala assim, caraca, mas eu não vou botar porque se eu colocar, eu vou ter que quitar o carro de uma vez. Isso eu não sei se é a realidade, mas a gente ouve muito isso, né? O problema dos juros abusivos são dois. Primeiro, juros abusivos você precisa literalmente ter um especialista no direito do consumidor, porque não requer só uma demanda, você precisa de uma perícia prévia extrajudicial, um perito que faça um cálculo correto e esse perito vai informar para o advogado se existem juros abusivos. Às vezes não existe. Isso que está o problema. O primeiro problema está aí. Então é um perito, um contador que vai informar ao advogado, olha, aqui existem juros abusivos, dá para pleitear esse valor a título de restituição na justiça. Primeiro passo. Segundo, o crédito é uma mera liberalidade do banco, da instituição. A questão do score, do ponto, da pontuação. Os bancos, né, quando existe um problema nesse sentido, né, na prática, tá, não são todos, mas alguns de represália passam a não conceder mais crédito a esse consumidor que litigou. Então existe essa situação também. Essa lista negra que chamam, né? Entendeu? Seria o SPC interno. Ele entra num cadastro interno dos bancos, né, que E é legal isso? o crédito é mera liberalidade. Entendi. Você dá crédito, se você não é quiser. obrigado a dar crédito. Não pode, a gente não tem uma legislação que obriga o banco a conceder crédito. Então, assim, seguindo a boa fé não seria, mas na prática, você não tem como obrigar o banco a conceder crédito, então é isso que acontece. Esse é o risco, tá, dessas ações, infelizmente, onde você discuta muito essa natureza. Mas, se você não tiver saído, você tem que litigar, não tem jeito. E hoje em dia muitas empresas estão ligadas a vários outros serviços também, né? Então, seja você, às vezes, suja o nome no Itaú, aí aquilo vale para Casas Bahia, para outras empresas e tudo mais. Sim. Mas, enfim, dá vontade de ficar escutando o cara falando o tempo todo. Essa parte... Mas vamos falar do patrocínio também. Vai falar patrocínio, fala. Senão Quem dá dinheiro pra gente, pô. Senão a gente vai embora falando. Vai, filho, lá, acho que daqui a pouco eu vou falar do parceiro aqui. Quer falar? Você que fala com propriedade? Quer falar com propriedade? Quer que Você eu fala fale? com propriedade, pô. Posso falar? Pode falar, vai. Começar. Fios Lales, uma loja online especializada em tricô e crochê, super na moda aí com as blogueiras todas usando. Aproveitar esse friozinho que tá fazendo aí nos últimos dias. É só seguir lá no Instagram, Fios Lales. Tem a promoção de inverno. Segue lá que você vai ser muito bem atendido e vai ficar com o look aí inteiramente Na moda. na moda. Isso aí. @Fios Lales, né? @Fios Lales. Fala o seu aí, Dudu, que eu tô tendo. Vou achar aqui Ah, a sim. agenda. Garagem 34. Garagem 34 é pastelaria, tapiocaria e agora também é hot dogeria que fala, né? Hot dog. Tem hot dog artesanal. Dogueria. Dogueria, abrasileirano. Eles trabalham também delivery, a entrega é super rápida, o preço é super acessível, bate de frente com a concorrência fica maluca. O pastel não tem espaço nem para vento. Então, quer comer um pastel de qualidade, uma tapioca, um hot dog de qualidade, é lá na Garagem 34 que você vai conseguir. O arroba deles é Garagem 34, _pastelaria. A entrega é aqui em todos os bairros não, alguns bairros aqui de São Gonçalo, Jardim Catarina, Santa Luzia, Laranjal, Alcântara. Então, quer dar uma olhada no cardápio deles lá, a variedade imensa de pastéis e tapiocas. É só entrar lá no Instagram deles que você vai conferir o cardápio. Eita.
Vamos lá, vamos falar do que eu gosto, né, compadre? Da noitada. Você tá querendo quebrar a noitada de verdade, um bagulho bacana, muito irado? Eu te aconselho a você conhecer o Bombay. E se você conhece, você tem que retornar, cara. Uma das melhores casas de show de São Gonçalo tá de portas abertas para você. Se você quiser aparecer no Bombay sexta, sábado, enfim, no dia que eles estiverem em evento, manda pra gente no nosso direct o seu nome, que aqui pelo Pod 3 a sua entrada é grátis, cara. Liberado, lista VIP com o Pod 3. E nessa sexta-feira, nós temos finalmente sexta com o nosso parceiro, nosso amigo Wallace Araújo. Grande beijo, irmão. DJ Vaguinho, também meu parceiro, e Fernandes DJ. E na sexta-feira temos baile, bebê. Brota, MC de Dor. Grupo No Sigilo também, nossos irmãos, DJ Vaguinho e DJ Fernandes. Então, sua sexta-feira e seu sábado já tá agendado. Manda o teu nome pra gente, lista VIP, e brota, convoca e compartilha. É isso. Meu Delivery. Então, Meu Delivery também está acreditando no nosso projeto. É um depósito de bebida. O Theo aqui se amarra, a gente também, mas está com a gente também, nesse trajeto, nessa caminhada. Eles trabalham com delivery na entrega de bebidas quentes e gelada vem super gelada mesmo, tá? Então você quer fazer tua resenha em casa, tua festa, chama lá no Meu Delivery, lá tem gelo, tem carvão, tem todos os tipos de bebida, ela chega super gelada na sua casa, o preço é melhor que Zé, que João, então esquece o Zé, esquece o João, esquece Donato, é lá no Meu Delivery que você vai conseguir um preço bom e a bebida gelada diretamente na sua casa. É isso. Ai, meu Deus do céu. Pensou em... Como é que é mesmo? Pensou em personalização, Top Sublimação. Quer fazer o seu personalizado, caneca, porta-copo, travesseiro, almofada, camisa, seu kit festa, vai lá, chama eles lá no Instagram, @Top Sublimação, procura eles, que o Maicon e a Tainá vai te atender de uma forma perfeita, bacana lá. Se você quiser saber onde é, também ele tem a loja física, fica na rua Antônio Grilo, número 44, ali no Alcântara, né? Do lado do Shopping Rosa. Vai fazer sua festa? Não procura ninguém. Primeiro procura o Top Sublimação pra você ver que o bagulho lá, cara, é bacana, é de verdade, você vai gostar dos valores. Faça seu orçamento também online, é só chamar eles lá no Instagram, tá bom? @Top Sublimação, é isso. Papo de Barbershop. Melhor barbearia de São Gonçalo, ali no... Tô rindo de quê? Você tá olhando pra gente, pô. Tô vendo o corte aí que tá bonito, né? Pra gostou, fazer a propaganda, pô, né? tu foi lá Eu não hoje posso falar cedo. de mim, né? Porque tá... Você fala, eu vou rodando aqui, ó. Pá, né? Vou mostrando. Ali no Alcântara, no prédio do relógio, todo mundo conhece. Só procurar lá Robine e... Robine, Sinésio, tem o Tardoc também, 3 cadeiras. 3 cadeirinhas. Você não vai ficar esperando pra cortar O cabelo. corte que você quiser, os caras fazem com o maior sucesso, maior Até perfeição. o corte do calvo. A tropa do calvo. Lá faz a tropa do calvo. O Instagram deles é @Papo de Barbershop, como tá na tela. Pode ir lá que não vai se arrepender. E o preço é sensacional também, né? O A melhor partir de preço 20 da reais. cidade. É isso. Meu perfume MA trabalha com perfumes originais, tá? A galera aí tá vendendo perfumes aí, falando que é importado, mas é réplica. Que a essência... Cheio de álcool. Que dura o dia inteiro, mas sabemos que não é verdade. E o preço pode até ser mais barato, mas a quantidade que você vai espirrar no teu corpo e que você vai ter que comprar outro, você compra um perfume original lá no Meu Perfume MA. Tem todos os perfumes originais importados e é lá que você vai achar o teu, com certeza. Quer andar perfumado na balada, pra gata, pro gato, é lá no Meu Perfume MA. O underline deles, o arroba deles é @meuperfume_m.a. Entra lá no Instagram deles, confere lá todo o acervo de perfumes que ele tem, que você com certeza vai achar o teu preferido. Não adianta andar na beca e não andar perfumado, hein, galera? Isso aí. Porra, é Faz isso. a sua diferença. Rayane Santos, olha só, já vou falar logo o Instagram para não esquecer, @rs_beleza.estética. Todos os procedimentos estéticos ali, corporais, para limpeza de pele, bronze, cílios, hidraglós, enfim, lá tem tudo lá. Vai no Instagram, que, cara, tem muito procedimento, não dá para falar todos. Mas vai lá no Instagram, chama ela lá, marca o seu horário, agenda, que com certeza você vai gostar. Preços acessíveis.
vários horários para você ser atendido, vai ser muito bem atendido. Pô, tá precisando de uma massagem relaxante? Vai lá também, que lá é maneiro. Inclusive, a gente tem que ir lá, cara. Pô, tem que ir lá mesmo. A gente tem que ir lá. Não vou nem mais falar o que eu vou. Vou pegar e vou só. Inclusive, se você quiser ser um parceiro Pod 3, cara, na boa, tá diminuindo. Na verdade, a gente vai diminuir um bocado aí, vai dar uma enxugada. Então, se eu sou você, cola aqui com a gente logo, aproveita a sua oportunidade, quer ser visto, quer ser muito visto. Então, brota com a gente aqui, chama a gente lá no Instagram, que é o Diegão, né? Vai te atender e vai te colocar a parte de tudo que é preciso para que você esteja decolando com a gente, tá? Então, aproveita e decola, vambora. É isso. Vamos voltar com o assunto, mas com o papo, mas vamos voltar lá no comecinho lá. Vamos pegar uma linha aí. O teu interesse na advocacia, como que foi esse começo? E se especializar na área de direito do consumidor? Tu passou alguma raiva na vida que tu falou, pô, eu quero ferrar esses caras, eu vou estudar para isso. Como que foi esse comecinho lá na advocacia, com os estudos? Cara, na verdade, o direito, ele, quando você está na graduação, você se identifica com a matéria, né? Normalmente, o estudante de direito, ele se identifica com o direito criminal, penal. Mas muitos se frustram porque a realidade do direito criminal, ela é tensa, né? Ainda mais advogar no Rio de Janeiro. E eu, desde o início, eu tive sempre afinidade com o direito civil e comecei a entender a essencialidade do direito do consumidor, porque relação de consumo, você já começa no momento que você levanta, que a cama é um produto, quando você escova o dente é um produto, quando você bebe, tudo é relação de consumo. Eu comecei a entender que dentro da paixão pelo direito, eu poderia servir a uma escala maior dentro dessa matéria do direito. E o direito consumidor, hoje em dia, na justiça, equivale a mais de 50% de todas as matérias, né? Então, a maior área do direito é o direito consumidor. E por essas razões, né, eu comecei a criar uma afinidade, me especializar, me dedicar a viver literalmente, não só nos estudos como advogado, professor, né, essa questão desse canal de 2 anos para cá, porque é uma matéria que realmente eu me identifico e eu vejo que eu posso ajudar muita gente. Que é o propósito, né? Transformar vidas. Uhum. Eu posso estar falando besteira, mas assim... Com certeza. Existe no meio, assim, que você esteja numa parte do lado do bem, assim, sempre defendendo o bem. Porque, assim, tem a parte criminal, às vezes você vai advogar para um cara que... A parte trabalhista também tem muito. As outras áreas, existe muito isso, que a gente vê. E a parte do consumidor, você sempre está do lado do certo, né? Ou do lado certo, do bem, do certo. Você tem Tem uns pilantrinhos também. Não, existe, mas assim, a maioria, o consumidor sempre é o lesado real, entendeu? Então, assim, as outras áreas eu não consigo ter essa percepção clara, igual tem na... Como que você enxerga isso? Então, existem 2 áreas que existe uma lei protetiva, que é o direito do trabalho e o direito do consumidor. São 2 áreas, assim, bem regra. Por quê? Por qual motivo? A vulnerabilidade da classe, do trabalhador e do consumidor. O cidadão, para proteger o cidadão frágil. Né? Então, vem a lei e protege. Eu, por mais que eu seja especialista no direito do consumidor, e hoje eu tenho um canal que eu propague informações para transformar a vida do consumidor, orientar o consumidor, eu, como profissional, sou advogado de réu, de empresa errada, em regra. Eu, como advogado militante, eu sou especialista em advogar para a empresa. Então, na prática, eu conheço o outro lado. E justamente por ter essa experiência, hoje eu tento, de uma forma mais abrangente, auxiliar o vulnerável consumidor, justamente por ter o conhecimento da proteção do consumidor e ter a prática de ser advogado de empresas fornecedoras nesse mercado, que em regra, né, estão equivocadas perante a lei, mas existe um princípio constitucional que ele é aplicado tanto para o certo quanto o errado, que é a ampla defesa e o contraditório. O criminoso que comete um homicídio, ele só pode ter a sua liberdade privada depois de uma sentença transitada em julgado. O que isso quer dizer?
todos os recursos Foram esgotados. esgotados. E antes disso, ele não pode ter a liberdade dele privada. Então, uma empresa, quando erra o consumidor, ela também tem o direito ao contraditório. É um direito constitucional. É a Carta Magna que diz isso, é a Constituição Federal. E algum país é diferente essas? Olha, a regra jurisdicional, a regra de todos os ordenamentos jurídicos mundiais é ter uma Carta Magna como a Constituição. Fazendo um comparativo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é o princípio da common law lá. É mais o que acontece mais é o costume. Não tem muita legislação, muita lei para definir o que o cidadão vai ter. Lá são costumes, decisões. Os juízes decidem lá por costume social. Aqui não. É necessário uma lei, uma legislação para definir o que vai ser feito ou não. Existe uma hierarquia de leis. A Constituição, que é a lei máxima, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e leis federais da mesma hierarquia, né, que são diversos, mas a lei máxima é a Constituição. Essa é a lei principiológica, é a que deve ser respeitada, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E assim, pensando sobre a nossa Constituição, né, que ela é bem antiga, né, cara, que a gente ouve muita discussão sobre isso, que é necessário renovar a Constituição, porque as coisas vão acontecendo, vão se modernizando e muita coisa fica para trás. E, mesmo que tenham algumas emendas, não sei se estou falando o errado, mesmo que tenham as emendas e tal, mas mesmo assim, se tratando de alguns processos atuais, de algumas coisas que acontecem hoje, são bastante defasadas. E assim, meio que como é que é o nome daquele negócio de dominó? Vai botando efeito dominó. É meio que efeito dominó, né? Tá igual você com o poço. Eu lembrei disso. Lembrou? O efeito dominó, porque a gente tem a Constituição que tá bem antiga. Eu não sei como tá o Código Penal, como tá o direito de defesa do consumidor, se ele conseguiu se modernizar ou se ainda também continua defasado, tendo em vista o problema de falar errado, a Carta Magna. Constituição, a Carta Magna. Aí, tá vendo? A Carta Magna, se ela acompanha essa defasagem ou ela também já está se modernizando, enfim. Então, o direito é uma ciência mutável, não é uma ciência exata, humanas, né? Então, existe essa necessidade da legislação acompanhar a evolução social, como você bem disse. Tudo muda. A Constituição Federal de 1988, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 1990. Existem legislações que são promulgadas para justamente atualizar essas leis. Eu dei um exemplo aqui hoje. A Lei 14.181 de 2021, que é a Lei do Superendividamento, ela veio para agregar dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, justamente para defender o superendividado. É uma lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe uma política que visa atualizar para proteger o consumidor conforme os costumes sociais, a evolução social. Eu já particularmente não vejo isso no direito criminal. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, como operador do direito e como advogado. O Código Penal é de 1941. A Lei Seca é de 2015, se eu não me engano. Por qual motivo se atualiza o Código de Trânsito com a Lei Seca, majorando uma multa e não atualiza o Código Penal? Então, a liberdade é um bem político muito discutível. A política, infelizmente, no meu ponto de vista, quando eu dou o exemplo da Lei Seca, ela tem uma finalidade, angariar renda. Uhum. Porque se eu majoro uma multa, deixo a questão repressiva, aumento a questão repressiva e não educo preventivamente o cidadão, atualizando essa repressão mediante uma lei, por qual motivo você não se atualiza também o Código de 1941, que é o Código Penal? Então, infelizmente, para se atualizar existe uma necessidade anterior vinculada à política. Tudo é política, tudo é interesse. A lei só vai ser atualizada se houver participação do legislativo. Antes do social foi um financeiro, né?
E tudo é vinculado à política e interesse. Então, eu tenho um pensamento assim, muito subjetivo sobre isso. O que evolui está ligado à política e interesse. Se for interesse da política, vai evoluir. E, obviamente, o que não é interesse da política é de muita luta de operadores de direito que vão lá e batem, brigam e conseguem. É isso, com muito esforço. Mas, assim, como especialista em direito do consumidor, eu sou muito satisfeito com a lei que eu opero. Porque ela nunca está defasada, nunca. Em prol do consumidor é excelente. Ah, bacana. Bom que não seguiu O Código Penal, por o exemplo. Código Penal. Mas tu acha que, assim, essa escolha sua não. Mas você falou que muita gente aí prefere o direito penal, né? No início da faculdade é o direito que encanta, que é o que se vê nos filmes, nas Os novelas. olhos de ouro. É, Aí o pessoal meio que... ao seu modo de ver, é o que faz, aparentemente, valer mais uma posição de um advogado perante o juiz, defendendo a lei ou tem a questão financeira também, se de repente é um lado que mais consegue financeiramente. Eu, particularmente, respeito muito o criminalista. Eu, particularmente. Eu acho, assim, não desmerecendo os demais especialistas. O criminalista eu respeito muito, porque o nível de advocacia deles é muito intenso. Eu, por exemplo, não teria estômago para ser advogado criminalista. Tá? Não teria. Então, eu respeito muito o criminalista. O criminalista em si, que detém o conhecimento, ele é muito respeitado pela classe jurídica, magistrado, promotoria, o cara que sabe operar o direito da forma técnica, ele é muito respeitado. Óbvio, em todas as áreas, o advogado que detém o conhecimento do Estatuto da Ordem, né, que ele opera o direito com urbanidade, com decoro, com ética, ele é respeitado em qualquer área. Mas se fizer uma associação entre a área do direito civil consumerista, que é uma área privada, e uma área do direito público, que é o direito penal, né, o direito público envolvido, ligado a essa matéria, faz com que o profissional seja mais... que ele lida... O bem tutelado ali é a liberdade. Né? Então... É mais pesado, né? Mais pesado. O direito ali né? A natureza do direito é mais intensa, a liberdade. O direito do consumidor não é desmerecer, não é diminuir, mas é um direito privado. Uhum. Né? Então, o bem tutelado ali é o consumidor numa relação de consumo. Né? Não é tão intenso como a liberdade. O cara tá perdendo dinheiro, o cara tá perdendo a vida, né? Diferente. Na minha infância, eu tinha o sonho, né, de ser advogado. Mas eu esbarrava nessa questão criminalista, né? Cara, Vou teria tecer aqui. não teria estômago pra isso não, cara. O criminalista, ele levanta a pipa mais rápido. Porque para o criminalista sair de casa, à noite para uma delegacia, a vida dele é essa. Domingo, vendo o Fantástico, vendo o que ele quiser. O cliente liga, ele tem que ir. Mas tudo tem um preço. Entendeu? Eu, como militante de uma área privada, a minha advocacia funciona de segunda a sexta dentro do horário expediente. Ainda mais a área empresarial que eu atuo. Sexta-feira, acabou o expediente, o cliente não vai me ligar mais. Assim, os que respeitam, né, que tem um senso. Mas... Qual a porcentagem dos que tem o senso? 2. Porque, assim, a gente faz o trabalho de psicologia também, igual médico, né? Então complica. Mas se a gente não criar uma regra, o cliente ele te respeita da forma que você se comporta. Você doutrina o seu cliente, a verdade é essa. Então, se você não criar uma regra, vira meio que bagunça, né, cara? A verdade é essa. Mas assim, tu acha que... Você já tá meio que doutrinando a gente, senão a gente já tava falando alto aberto, você tá falando baixinho. Eu tô me ligando que tá todo mundo falando baixo. Mas assim, você acha que, você falou assim, até da questão do horário de trabalho, de respeito e senso, mas ao mesmo tempo você tem trabalhado muito na internet. Você acha que muita gente confunde isso? Por exemplo, você tem teu escritório tem teu horário, mas a internet não tem horário, né? Não tem. E você acha que muita gente confunde isso, até perde um pouco do senso por não saber separar o Vitor, advogado perante ao teu escritório, e o Vitor, influencer. Na verdade, há uma dificuldade por qual motivo? No Instagram eu propago conhecimento de forma gratuita. No escritório se cobra consulta.
Então, dentro do Instagram, eu tenho uma equipe de consumeristas especializados que respondem às dúvidas. Então, o meu seguidor, ele sempre vai ter o remédio jurídico que ele precisa, porque ali eu propago de forma gratuita. Essa é a intenção, transformar vidas. Mas, dentro da minha profissão, dentro do direito do consumidor, como advogado, né, no exercício regular da profissão, obviamente, né, tem consulta, né? Não tem jeito. Porque da consulta, gera-se um processo. No Instagram, eu não posso fazer captação de cliente, não posso. Ali eu só posso propagar o conhecimento e me limitar a isso, porque o código de ética não permite que eu faça captação direta de cliente. Eu ia perguntar sobre isso, sobre o código de Indireta ética. sim, e realmente confesso que vem. O cliente que foi lá, tirou uma dúvida, se interessou. Pela autoridade que você tem no Instagram, você olha, você dá uma olhada nos vídeos, né, a pessoa se identifica, né, tira suas dúvidas. Tem cliente que se identifica com a sua autoridade, com a forma que você se manifesta, então ali você não está fazendo propaganda para angariar cliente, você está oferecendo conhecimento. Se ele se identificar e quiser te contratar, de forma indireta você pode, não tem problema. Qual o tempo médio de um processo na sua área? E assim, eu não consigo achar normal o tempo dos processos que levam no Brasil. É muito excesso de processo, se existe alguma coisa para diminuir isso, como que você enxerga isso, porque durar 5 anos, 10 anos um processo, eu não consigo ver normal. A empresa já até faliu e o cara tá com processo na empresa. Vamos lá. Dentro da minha área, tá? Direito do consumidor. Direito do consumidor, como específico, é direito civil de modo geral. A durabilidade de um processo vai depender da natureza e da complexidade da causa. Por isso que existem 2 ritos hoje processuais que a sua causa pode ser proposta, que é o rito sumaríssimo da Lei 9.095, que é o famoso Juizados Especiais de Pequenas Causas, que a durabilidade ali será de média de 4 a 6 meses. Seu processo da distribuição, da instrução e julgamento da sentença dura-se 6 meses. Tá? Mas são processos de pequena complexidade, pequenas causas, simplicidade. Né? É um rito sumaríssimo de velocidade, célere, econômico, não tem muita dilação probatória, não cabe, por exemplo, perícia, que demora, que é uma fase processual, que faz com que o processo demore. Então, assim, é um rito muito célere para causas pouco complexas. Mas vamos supor que você tem uma causa complexa, de valores altos. Já não vai ser possível propor nos juizados de pequenas causas. Primeiro, pelo valor da causa. Ali só se suporta 40 salários mínimos. Se você tem um bem que custa mais de 40 salários mínimos, você precisa discutir, como, por exemplo, da sua dúvida. Você tem um bem que supera 40 salários mínimos. Se você quer ter a posse direta, então você precisa ingressar com a demanda em um rito comum, em virtude do valor da causa do seu bem. Porque o valor da causa se define pelo propósito que você persegue. Se você persegue um bem, você quer ingressar no seu imóvel que não foi entregue, o valor da causa está diretamente ligado com o valor do seu imóvel, que não pode, obviamente, se superar 40 salários mínimos, não pode ser proposto em juizado de pequenas causas. Então, em juizado, 6 meses. Rito comum, mais complexo, dilação probatória, perícia, recurso, 2 anos e meio a 5 anos. Por qual motivo? Muitos processos? Sim. Entendo que o magistrado hoje, ele tem um status pela profissão, a sabedoria imensa, mas qualidade de trabalho ele não tem como dar conta, pela quantidade de demandas. Um cartório de qualquer cartório de vara civil, de um magistrado, é um juiz para milhares de processos. A conta não bate. Isso porque, dando um exemplo aqui dentro do direito do consumidor, isso porque de 100 consumidores lesados, 10 ingressam em juízo, 90 não ingressam. E a justiça já está abarrotada de processos. Se os cidadãos brasileiros, né, tivessem o total domínio de seus direitos, obviamente a consequência disso seria existirem mais processos, aí
eu acredito que a Mas situação... isso se deve ao quê? Falta de conhecimento do consumidor. Não, é muita demanda para. Vamos colocar no nosso português aqui. É muita demanda para pouca gente para trabalhar, cara, né? Mas aí isso se dá por qual motivo? A formação de profissionais ou o órgão é público, né? É concurso. É concurso que não abre para poder ter esses profissionais. A Se dá por quê? metodologia do processo Vamos lá. jurídico. Concurso público, servidor público, magistratura. Magistratura e diplomacia são os concursos mais utópicos, impossíveis quase de se passar, na verdade. A pessoa tem que ser muito inteligente. Para o cidadão passar no concurso na magistratura, sendo bem direto, ou ele é um gênio, ou ele tem uma formação acadêmica desde o primário de escola de alto nível. A escola de alto nível. Né? Vou dar um exemplo. São Bento. O aluno entra de forma integral. Ele já tem uma formação acadêmica absurda. Ele já ingressa na maioridade civil, na adolescência, com uma sabedoria além. Em regra, são esses profissionais que passam no concurso da magistratura. Se abrem 100 vagas, não passam 10. Caraca. Sobra vaga para a magistratura. Verdade é. O concurso de ordem, para você se tornar advogado, vamos lá. O direito é a única graduação que se requer concurso público para exercer a profissão. Não existe isso na medicina, não existe isso na engenharia, nenhuma matéria. No direito existe essa fase, né? Você fica de 5 a 6 anos estudando, se forma e você precisa prestar um concurso público para exercer a profissão. Isso não existe nenhuma graduação. Mas não tem problema. Para mim, eu acho bom que nivela. Vocês têm ciência da prova da ordem, da OAB, a famosa? Essa prova não passa 20% dos estudantes de direito que cursaram 5 anos. Eu conheço muita gente que fez a prova, não foi. Vai fazer passa na 5, 6. terceira, na quarta. Conheço gente que nem fez, filho. Terminou. A gente tem um amigo que tá uns 15 anos já fazendo direito, Daniel. Não parou. Já parou já? Pô, ele já desistiu. Desde que... Agora ele faz dancinha em TikTok. Pô, Pior que faz mesmo. Mas o motivo pelo qual não passa, cara, é muito claro. Quando você sai da escola, você não pode sair de sala sem pedir pro professor te liberar. Na faculdade, você assiste a aula se quiser. Ainda tem essas diferenças. Então, quem se forma em direito achando que vai ter a rotina primeiro, chopada, direito não combina com isso. Você acha que vai pra chopada, é resenha, tu vai lá. Se forma, vai se graduar, nesse ritmo nunca vai passar na ordem. Mas nunca vai passar. É concurso público. Você passa para a defensoria pública, muitas vezes você não passa no concurso de ordem. Não é desmerecer o concurso da defensoria, mas não passa. A dificuldade hoje é intensa. Né? Então requer que você seja um estudante de direito e não um frequentador de faculdade. Existe uma diferença entre isso. com certeza. E a opção é de quem? É de quem faz. Caraca, até mano, porque difícil. também para ter total conhecimento das leis também. Caraca, deixa eu te... Só pra dar uma quebrada aqui, qual é a sua série predileta? Você assistiu ou você assiste? Falando do Switch. Suíça eu já assisti inteira, mas agora eu tô com uma série até que minha Pô, sou esposa... apaixonado Extraordinária, nesse Eu tô vendo também. Eu acho que lança hoje ou amanhã um episódio. Os dois toda novos. semana eles vão... Comecei a ver ontem, minha esposa me chamou pra... Aproveitar essa série que eu ia comentar das duas séries que eu gosto. É uma utopia quando a gente vê uma série americana com um processo tudo muito rápido, uma coisa mais séria. Não, às vezes é televisão, caralho. Às vezes é televisão. Porque corta, né? Porque faz os cortes Não, também. mas às vezes é televisão. Lá é tudo bonitinho. Mas assim, a rapidez que a gente vê, o processo, a gente vê que a seriedade de você de não ter um perjúrio, de não ter... Cara, é diferente. Eu vejo aquilo lá e falo, cara, isso aí é o mundo que não pertence a nós. não pertence Tá muito ao distante. Brasil. Qual é a proximidade disso? A diferença é, nos Estados Unidos, existe costume lá. Tudo está vinculado a costumes, a decisões. Não existe uma burocracia legalista. Então, muitas coisas se resolvem lá com acordo, na maioria das vezes.
Tá? Se você... O caráter punitivo de uma sentença... O que é o caráter punitivo? Eu tenho um dano moral aqui de 5 mil por um atraso da entrega de um produto. Lá, 5 milhões. Caraca. Vai querer esperar a justiça ou você vai resolver? É a saída que tem. O fornecedor lá não atrasa produto. Não vai tomar, vai arriscar tomar uma sentença de 5 milhões? Não vai. Então lá, o costume... Primeiro, a sociedade é mais censitária, é mais instruída. Então ela detém o conhecimento do direito. Ela exerce o direito de forma censitária. Então, o fornecedor, ele antes de fazer uma prática abusiva, ele vai pensar 3.000 vezes. Porque a chance dele receber um processo de milhões é alta. Então, certamente, primeiro que ele não vai ter prática abusiva. É muito reduzido isso. Quando tem, resolve num acordo. Por isso que é rápido. O que não acontece no Brasil... Eu até vi um vídeo que lá dificilmente falta luz. A energia elétrica avisa quando vai faltar luz. Aqui é... Aqui é Aqui só corta. Venta, Aqui é puf. carnaval. Ventou, apagou a luz. Sinistro. Carnaval. Eu ia entrar no assunto do Switch, mas ia perguntar Pô, sou apaixonado, cara. sobre assim, essa questão de série, sobre quando você vai fazer uma consultoria, ou se tem aqueles que não, mas eu fiquei sabendo de fulano, ouvi em tal lugar. É igual da série do... Esqueci o nome de médico também, que o pessoal acha que é médico. Grey's Anatomy. Viu a série, acha que é médico. Então, assim, tem muito disso da galera. A pessoa achar que sabe mais que você ainda. Deixa eu emendar junto aí. A galera que vem do Celso Russomano também junto. Também tem isso. Da onde? No Celso Russomano, que faz Russomano, pô. também, Tá. Se embola tudo. Cara, não, eu vi no Russomano não é assim não, hein? Eu acho que você tá errado. Tem Às muito vezes disso. Eles querem te ensinar. Às vezes é a pergunta que a gente se faz. Bom, quem é o profissional? Não é ser soberbo, mas às vezes você fica confuso, né? Você é o profissional, você está sendo procurado para orientar ou ser orientado, né? Isso acontece demais, porque cada caso é um caso, o seu direito é diferente dele. Você vai me contar um caso, ele o dele. Eu vou ter que analisar caso a caso. E analisar a verdade do que eu estou ouvindo, porque o cliente muitas vezes viaja no que ele vê no filme, no que ele vê na televisão, e ele acha que o direito dele é semelhante. Ele muitas vezes cria um direito que não existe. Então, em um atendimento, você deve ser criterioso, psicologicamente dizendo, para conseguir tirar do seu cliente a verdade. E com o tempo com a prática, você vai aprendendo essas técnicas. Porque além de, muitas vezes, achar que sabe o direito e já determinar o que deve ser feito, o profissional deve fazer, ele cria uma cena. Então, são 2 fatores que você deve prestar atenção no atendimento. Você já pegou um caso que o cara chegou, contou a história, aí você, isso aí não vai pra frente. Ele, não, mas fulano falou que ele ia fazer, mas aí eu tô vindo com o senhor que... A pior situação é essa. Porque você vê que você estudou o caso, verificou que não tem sentido, estudou a jurisprudência, o que o juiz está decidindo sobre aquele caso, daquela forma, né? Mas como se quebra isso? É muito fácil. Você pergunta, quem te informou, e se te informou, me presta, por favor, o número do processo e a sentença que foi proferida nesse sentido. Aí o cliente não te responde. Some logo. É rápido. Porque ele tem que provar também para você. Se tem, olha, estou te orientando, estou estudando o seu caso e atualmente a jurisprudência, as decisões dos magistrados estão nesse sentido aqui. Tem que ter precedente, né? Igual o Anderson, Anderson Profeta. Vem cá, podia responder igual o Anderson Profeta, sabe quem é? O Anderson... Anderson Profeta, um influencer. TikTok. Ele faz vídeo, a galera chega assim, vem cá, pô, não, eu queria te agradecer porque é muito bom você estar aqui. Eu estar na sua presença é muito incrível, você é reconhecido por onde você vai. A pessoa, dá curso não sou não. Não, porque você é uma ótima dadora de curso de direito. Aí, não sou não. Cala a boca, antipatia. Não, eu vou um pouquinho mais além, né? Tem muito também daquela galera que fala assim, conta um caso, né? Pô, eu entrei, vamos fazer uma suposição aqui, eu entrei na justiça contra a Enel, mas eu tentei, né? Falei com o advogado, mas o advogado falou que não vale a pena. E menina, vai lá no... Fala até assim, vai lá no meu advogado. Vou te dar o telefone do meu advogado que ele resolve isso aí. Tem muito disso também, de indicação, tipo, não... O advogado que eu conheço... O teu não resolve, mas o meu... Vai resolver. Então, assim, tem muito desses profissionais que
que prometem resolver tudo. Vocês já ouviram o chamada causa-ganha? É. É uma propaganda, uma publicidade que muitos colegas realizam. E eu me pergunto, eles têm bola de cristal? Porque o processo ele vai ser submetido a um ser humano, que pode estar num dia legal, não pode compreender a sua tese que você está sustentando, ou compreender a tese do seu ex-adverso. Como ele vai afirmar um resultado diante de uma ciência humana e não exata? É a pergunta que se faz. É matemática? É física? É direito, ciências humanas. Não existe causa-ganha no direito. Existe sim um profissional que se dedica para um propósito, vencer a sua causa. Muito diferente de causa-ganha. Óbvio. O profissional, se ele for prudente, ele vai analisar, vai verificar a possibilidade de ganho e vai, obviamente, transparecer os riscos de eventual perda. Esse é o profissional prudente e o código de ética ensina o operador de direito a ser diligente nesse sentido. Mas a necessidade, muitas vezes, de você angariar cliente faz com que você se comporte dessa forma, né? A captação, aquela captação injusta, ilegal, não é prudente fazer isso. E a causa-ganha, eu acho que, além de ser uma forma... Mas, assim, eu acho que para você tá com problema, é melhor você procurar um advogado, estudar um advogado que saiba a especialidade dele, do que procurar... Eu já passei por isso. Minha irmã tava com problema, eu falei, caraca, isso aí é um absurdo, isso aí, Causa-ganha. Aí, entrei num prédio, achei uma advogada, aqui... Coloquei. Qualquer advogado vai ganhar. Qualquer advogado vai ganhar, isso aqui é óbvio. Aí O ela negócio perdeu. começou com 3 mil, estão te cobrando 20. Até eu, fala até E eu. você quitou já metade, eu falei, pô, isso aí pô, não tem como. Deixa. Aí do nada, meu irmão falou, advogado falou que perdeu. Eu falei, perdeu? Impossível. Pô, não é Eu ganharia, possível, mano, eu pô. ganharia isso. Aí liguei pra advogada, não. Eu falei, pô, como que você fez o negócio? Nem eu que não sou advogado, vai fazer uma merda dessa. Fiquei puto. Aí eu fiquei Perdeu dinheiro na causa-ganha. eu ainda paguei pra ela. Eu falei, pô, molinho ganhar. Eu falei, pô, Mas assim, olha, eu imagino também era que quem caraca, muito. era uma parada muito surreal, Quem mano. muito afirma assim, não, porra, não, ó, tá comigo, pô. Esse negócio de confia, que igual eu falo agora, vai dar certo, confia. Não, a questão. É o eu achei tão importante fácil desse que eu não tinha uma referência, eu abri um. A gente entra no prédio tem um monte, né? Então o primeiro que eu bati, aceitou. Falei, é aqui mesmo. Mas eu acho assim. Mas é ele que tem que. Ele pagou Não, enquanto certo, então, né? Que ele pagou pelo. Não, eu dei mole, a culpa foi minha, né? Nem da advogada. A Não, advogada tava lá pra ganhar o dinheiro dela. Mas eu acho que o que ele falou aqui tem muito de assim. Tem muita gente que não sabe a diferença de exatas para humanas, né? Então acha que causa-ganha. Acho que é uma ciência. Não é. São muitas probabilidades, assim, pra acontecer ali, né? É São muito- muitas variáveis. Então, São não é- 3 pessoas, né, assim, não sei se é exatamente isso, mas eu imagino. São dois advogados, um de cada lado, mais o juiz. Então são 3, são 3 variáveis diferentes, mano. Tem um cara que pode estar muito bom um dia, outro tá muito ruim, ou 2 estarem muito bons, mas só que o advogado de defesa e acusação também nesse caso, o de acusação não tá num dia muito legal e os outros 2 estarem num dia legal e pronto. Já é o Acusação suficiente. e defesa é direito penal, né? Criminal. Mas nesse sentido. E é democrático. 3 pessoas. Isso é democracia. Uhum. Não tem monopólio, não tem arbitrariedade na decisão. Isso é democrático. E voltando assim para a área do consumidor, eu ia te perguntar sobre contratos, né? Porque assim, a questão do direito do consumidor, a pessoa vai lá comprar alguma coisa e sempre tem um contrato. E a gente estava até falando no começo sobre falta de informação, sobre o vendedor não passar toda a informação e tudo mais. E como você vê a pessoa que vai comprar, tem um contrato, mas não lê. Bom, por isso que o código está aí. Vamos lá. Vou entrar um pouquinho de forma doutrinária para falar sobre esse assunto. Todo contrato, você se dirige a uma loja. Vamos lá, financiamento. Na prática, você recebe um contrato pronto. A lei vem e protege o consumidor nos contratos de adesão. O que é contrato de adesão? Aquele contrato que vem pronto, que o consumidor não participa da formulação desse contrato.
Então, quando o consumidor recebe esse contrato pronto, esse contrato deve primeiramente ser interpretado pelo julgador ou pelo operador de direito a favor do aderente, a favor do consumidor. E o código vem, né, protegendo o consumidor que adere a um contrato pronto. Informação, transparência são princípios elencados no artigo 4º e seus incisos da Lei 8.078, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estão aí a favor do consumidor. Caso não exista informação, caso não exista transparência, que na realidade é o que acontece, né? Não existe um dever de informação e nem de transparência. Então, o contrato, muitas vezes, ele já começa desequilibrado para o consumidor. Isso se chama sinalagma original. Ele já se inicia desequilibrado. Quando o contrato já tem esse início, já nasce desequilibrado, surge para o consumidor aderente o direito de modificação de cláusula contratual, se ela for abusiva. Aí vem o artigo 39, 6 incisos, o artigo 51, que estipula diversos exemplos, né, de práticas abusivas que você pode entrar nesse contrato judicialmente e anular alguma cláusula que torne esse contrato desvantajoso para o consumidor. Inclusive, essa cláusula abusiva, ela é nula de pleno direito. Ela foi escrita, mas para o mundo do direito ela nunca existiu. Mas, para tanto, precisa de uma sentença de um juiz para determinar a nulidade dela. Perfeito? É mais ou menos isso. Então, os contratos, eles existem, são feitos de forma que violam a legislação, infelizmente. Não são todos os consumidores que detêm esse conhecimento, acham que estão assinando o contrato de forma correta, e é aquilo, quando não é, mas por falta de instrução se submetem a essa realidade abusiva. E no final das contas, que eu bato muito no meu Instagram, por que vencer com direito? Porque não adianta você ter vontade, sentimento, vontade e não ter ação. O resultado vem de sentimento, vontade, sentimento, imaginação e atitude. Se não tiver atitude de exercer o direito, o sistema sempre vai bater no consumidor, né, vulnerável, que não conhece o direito, e o ciclo continua sendo vicioso, né? Práticas abusivas, o consumidor não conhece o direito e vira uma bola de neve que nunca acaba. Até para comprar na internet, vem aquele PDF com várias páginas, você tem que... Cara, quem lê aqui... É feito para você não. É feito para você não ler. Eu fico pensando, cara, o senhor lê? Não, ninguém lê. Pô, não tem como. Também são difíceis às vezes. Pô, você vai abrir uma conta, tem uma... É isso, A mas PAC palavras tem técnicas que você não- 20 Nossa, páginas, são- pô. Não tem informação sentido que aquilo. você não vai conseguir entender. Você pode até ler um pouco. Mas chega detalhe uma hora também, que você não entende, uma cara. pessoa, uma pessoa que tem a quarta série, hoje é quinta, né? A quinta série vai fazer uma compra de um contrato lá com palavras que ela não vai entender. Vou dar um exemplo. Casas nordestinas. Quem pegou referência. A pessoa vai lá fazer um carnê nas casas nordestinas. Aí eu Só pra não falar o Ah, nome. agora que eu... Só pra não falar o nome. Não, eu não posso. Se você quiser falar, você fala. Verdade. Aí- Casas Bahia. Você tá lá, você colocou lá, a pessoa foi lá comprar, cara, quando você vai comprar um item lá, geralmente a galera vai e já te entuba logo um serviço, um segurozinho lá que você não vai usar pra nada. Cara, mas é tanta folha, eu que trabalhei, eu nunca li e nem vou ler, porque é muita coisa. E assim, na parte que fala lá dos encargos, não sei o que, dos valores, quando você chega, você calcula o que deu. Mas é tipo, exatamente, é um quadradinho, vem um monte de bananeira ali, várias coisas escritas, mas vem um pedacinho falando do valor. E tipo, se eu não me engano, acho que não fala do valor final, fala quanto foi a parcela, quantas parcelas foram, mas não fala do valor do final que ficou com a parcela. Aí a pessoa, cara, eu tava conversando isso com meu vizinho ontem. O pobre, ele não compra o valor do bem, o pobre compra o valor de parcela. Então, se a parcela cabe no bolso, o cara compra aquilo que cabe na mão. É 500, tô tranquilo. Pô, eu vendi pra uma senhora, na época, uma máquina de lavar. Cara, vou te falar,
Tadinha da coroa, cara. Você me empurrou 500 reais de seguro. Mas você, eu falei pra você, ele quis. Falei, leva a garantia estendida que eu gosto de garantia estendida. Aí, ó. Não, eu compro com garantia É estendida. mesmo? Eu gosto. Eu acho que. Óbvio. Se não fosse isso, teve um computador meu aí que já estaria ruim. Mas eu gosto de garantia estendida. Mas enfim. Aí, pô, tadinha da senhora, cara. A senhora comprou no carnê uma máquina de lavar de 1.200, 1.300 e pouco. Ela pagou 24 parcelas de R$190, pô. Na máquina de Carnê, lavar, sacou? doideira. Cara, e ela saiu com uma felicidade, irmão. Porque ela paga pela parcela, né? Ela saiu com muita alegria, ela me via, pô, meu filho, muito obrigado. Eu ficava assim, putz, na dor no coração. Tem até um meme disso, né? Fala assim, eu não quero saber quanto que eu vou pagar, eu quero saber o valor da parcela. Aham. É isso aí, né? Mas o brasileiro, o carioca, eu acho que tem muito essa percepção de parcela, só foca nisso. Às É vezes. o pobre, cara, né? É o pobre. Assim, Ele É a precisa. forma do pobre comprar. Mas é aquele negócio Mas, ó, da necessidade que a gente tava falando. Ele precisa daquilo. Que é- Não tem outra forma pra Principalmente ter. banco, às vezes a taxa é baixa lá, um crédito imobiliário, a taxa é baixa anual, né? É baixa, mas em 30 anos você vai pagar 3 vezes um imóvel. Mas a pessoa tá ali, a parcela, o carro é mais baixo, mas mesmo você paga o dobro, o triplo. Não, e já viu doideira. a alegria do pobre? Fala assim, não, o banco me deu um cartão de 20 mil. Pobre ganha, se juntar a renda é 5 no mês, então um cartão de 20 mil aí tá feliz, cara. Mas a lei vem aí para obrigar os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a orientar o consumidor previamente. É o que não acontece, infelizmente. E a culpa não é do consumidor. Se é pobre ou rico, condição social, o problema não está aí. O problema está na educação prévia da sociedade. A sociedade é vulnerável, o consumidor é vulnerável, principalmente na educação na relação de consumo. Ele não é educado para entrar numa relação de consumo. Ele não é educado para comprar. É. Tinha que ter uma matéria no ensino fundamental, isso desde Já Eu economia, sustento né? isso. seria essencial. Você teria que ter economia já desde. A relação de consumo faz parte da nossa rotina, velho. A gente sai tendo uma relação de consumo. Qualquer coisa é relação de consumo. Tem que saber. O aluno Também. sai do ensino médio sem saber fazer um imposto de renda. Sim. Sem saber que quando você faz o financiamento, as primeiras parcelas tudo juros. Aí, paguei um ano e o saldo devedor é a mesma coisa da época que eu comprei. Você pagou os juros pro banco. Agora que você vai começar, dependendo da quantidade de vezes que você tem, você vai começar a debitar o valor do bem agora. Depois de 2, 3 anos de doideira. E falando até sobre cartão e dívida, eu queria também que você falasse um pouco sobre cobrança abusiva e cobrança indevida. Perfeito. Que foi até que você falou que tem muita gente que vê lá eu particularmente entrei lá no seu Instagram e fiquei, mano, várias coisas eu me identificava. Eu falei, caraca, pô, bacana saber disso. Pô, não sabia. Pô, bacana saber disso, não sabia. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção também. A diferença entre cobrança abusiva e cobrança indevida. Vamos lá. Artigo 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele tipifica ali a cobrança abusiva. Abusiva está ligado ao abuso de direito. Aquele mal educado, abusado, abuso, que torna a cobrança vexatória, te constrange, te humilha, te coloca numa situação ridícula. Você é devedor. O devedor, ele tem a proteção do código. Você pode dever. Não é por esse motivo que você vai ser tratado de forma vexatória. Então, quando um banco te cobra uma dívida legal, você deve, a carta de cobrança tem que vir sigilosa. O carteiro não pode ter ciência que você é devedor, muito menos o porteiro do seu prédio. Ele vai chegar já rindo, né? Já chega. Aqui, E é constrangedor. Se isso acontecer, o consumidor devedor tem direito contra o credor cobrador de ser indenizado, porque está diante de uma cobrança abusiva. A cobrança abusiva, ela viola direitos da personalidade do devedor. Ele não pode ser tratado como um caloteiro. Não pode. Não pode ser difamado. Não pode ser injuriado. Ele não pode ser constrangido na cobrança abusiva. E a cobrança abusiva tem como consequência dar ao consumidor devedor o direito de ser indenizado perante ao credor que cobrou ele de forma abusiva. Isso também serve como, tipo, por exemplo, essas cobranças de internet que a galera tá fazendo agora. Vai e comenta, tipo, posta lá no Facebook. E fulano tá me devendo, aí bota o nome lá. Abuso de direito, artigo 187 do Código Civil. Abuso de direito. Serve também de pessoa física para pessoa física. Sim. Né?
Artigo 187. Aqui eu falo de cobrança de uma telefonia. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. De pessoa física para pessoa física, artigo 187. Por exemplo, dá um exemplo aqui, que eu falo muito isso também. Ente traído numa relação. Pelo machismo estrutural que a gente vive, a mulher traída. A mulher é mais sentimental. Primeiro, assim, em regra, né? Não vou generalizar. Em regra, a mulher traída, ela quer agir com revanche. Quando ela, traída, expõe particularidades da relação dela em rede social, querendo justamente o revanchismo, denegrir a imagem do ente que lhe traiu, ela age com abuso de direito. Porque ela é titular de um direito, a violação da sua dignidade de mulher traída, mas só que ela não perseguiu o caminho correto, que era processar o ente que lhe traiu na justiça e somente dentro de um processo discutir o seu direito. Quando ela desvirtua esse caminho, vai para a rede social e viola direitos da personalidade do ente que a traiu, né, o traidor, ela, além de perder a razão, perde o direito, ainda dá ênfase para ser condenada e compensar o cara que traiu ela a danos morais. Abuso de direito. Rapaz, vou entrar até no assunto agora que... Só me falta ele lembrou falar aqui. outro, cara. Calma aí. Ele falou. Também tem isso, cara. Falta abusivo, agora falta indevido. Devida. Vamos lá. Pô, tô aqui esperando pra caralho. Não, mas é porque eu ia entrar no assunto da abusiva também, né? Que seria no caso da pensão, da mulher que cobra pensão e vai pra internet cobrar pensão. Então, Que se Também, muitos, cara, também. muitos dos caminho- A gente juízes... teve uma discussão jurídica esses dias com o negócio de pensão. Não deu muito certo, não. o caminho correto é o quê? É ela exercer o direito de alimentos, pensão, alimentos do menor na justiça. Então, ela pode te gerar um constrangimento e você, difamado como não pagador de alimentos, pode discutir esse abuso de direito cometido pela mãe, tá? Em uma ação autônoma contra ela, dano moral exclusivamente. O caminho não é esse. Excelência, ó, eu devo, não nego, mas não é o caminho correto. Eu não devo ser exposto na internet. Existe um caminho correto que é a judicialização. Ela deve me processar e, dentro de um processo de alimentos, discutir o que eu devo. Perfeito? A cobrança abusiva, Indevido. indevida. Cobrança indevida, abusiva, tem como consequência o direito à indenização. A cobrança indevida dá direito ao consumidor, tá? Artigo 42, parágrafo único, a um indébito. O que seria um indébito? A restituição do que você pagar de forma indevida em dobro. O que seria cobrança indevida? Você pagar algo que você não deve ou pagar algo que você já pagou. Você não deve aquilo. Exemplo, Sincorá, sou credor de um indivíduo A. Fui cobrá-lo de forma correta, né, judicialmente ou amigavelmente, ele me pagou. Eu, de má fé ou sem má fé, quero cobrar esse indivíduo da mesma forma, né, pela mesma dívida que ele já quitou. Estou agindo com desvio de finalidade. Então, dando o exemplo, uma empresa que te cobra por uma tarifa de telefonia, de plano de saúde que você já pagou, quer informar que você não pagou e não prova que você não pagou, e você tem comprovante que já quitou essa parcela, e ela mesmo assim te cobra, se você pagar por essa dívida, tá o elemento aqui, você precisa pagar essa dívida para ter o direito a um indébito, ou seja, você é cobrado por uma mensalidade de R$200, você já pagou no mês de maio, mês de junho você é cobrado de novo, você paga por essa parcela, vai em juízo, olha, já paguei por essa parcela, em duplicidade, estou sendo cobrado de forma indevida. Nesse sentido, tenho direito de restituição de R$200 em dobro, R$400, porque paguei em duplicidade. Então, uma coisa é a cobrança abusiva, que gera o direito a dano moral, e outra coisa é a cobrança indevida, que gera o direito ao indébito. Colocar o nome no órgão do Restritivo de crédito, SPC. é legal, ou porque eu já ouvi algumas pessoas falando que isso é ilegal porque não pode expor para nenhuma empresa. Aí acaba que tem alguns processos, uma liminar que consegue tirar o nome. Então, a inclusão no rol de mal pagador, a inclusão nos cadastros restritivos de crédito, ela pode ser devida e indevida. Primeiro eu preciso explicar o fundamento do cadastro restritivo de crédito. Qual é o fundamento? É justamente para as empresas terem ciência dos consumidores que não cumprem com as suas obrigações.
A gente vive uma democracia, não só punir as empresas, existem consumidores inadimplentes. Então, o rol de mal pagador é justamente para a empresa entender quem não cumpre com as suas obrigações contratuais. SPC e Serasa é um cadastro restritivo de crédito. Restringe o crédito do inadimplente. Então, a inclusão do CPF de um cidadão nesse cadastro, ela pode ser devida porque ele deve ou indevida porque não deve. Então, quando você tem um contrato de financiamento que você está devendo, não paga, você dá o direito à financeira credora a inserir o seu nome no rol do mal pagador, SPC e Serasa. Essa inclusão, naturalmente, é devida. Não gera nenhuma consequência para a empresa que inclui o seu nome. Mas, se você está com a sua parcela em dia e, decorrente dessa situação, mesmo assim, essa empresa insere seu nome no rol de mal pagador, informando que você não pagou, você provando que quitou, inclusive está em dia com as suas parcelas, essa inclusão torna-se indevida, gerando aí, né, o direito ao consumidor que teve o seu nome de forma indevida inserido nesse rol, a ser indenizado por danos morais. Hoje em dia, dentro desse assunto de inclusão, até uma sugestão que eu faço para todos aqui. Em 2020, a gente teve o maior vazamento de dados da história. Os golpistas estão controlando nossos dados. Então, se você não fiscalizar semanalmente seu extrato, você precisa fiscalizar a sua rotina financeira, seu extrato bancário. Por essa questão dos dados terem vazados, é possível que o estelionatário faça algum contrato sem seu conhecimento, porque tem os seus dados, abre uma conta no seu nome, abre um financiamento no seu nome, o seu CPF é vinculado nesse contrato, né? Você obviamente não tem ciência, porque não foi você que fez, e a empresa pode sujar seu nome por uma natureza dessa questão, de um contrato fraudulento que fizeram no seu nome está sujo, você não tem ciência, e essa negativação é indevida. Mas indevida por qual motivo? Diante de uma fraude. Mas, para tanto, você precisa se vincular a um especialista no assunto que faça a coisa correta para responsabilizar a empresa que não teve o zelo. Segurança, né? A palavra-chave é essa. Segurança de permitir que um estelionatário violasse seus dados e abrisse um contrato no seu nome. A segurança é a palavra. Você já identificou que é o bem mais violado nessa questão de fraude. Segurança. A gente também tem um tempo curto, mas eu queria também aproveitar de um assunto também que eu queria falar muito. É até bom também falar sobre a recuperação de conta no Instagram que teve no caso do Nego Di e tudo mais. Você contar um pouco sobre isso também, porque acho que tem muita gente também que passa por isso, de repente não sabe como resolver, e aqui ela vai ter conhecimento e de repente até um canal para ela conseguir resolver. Eu nem sabia que isso era resolvido judicialmente. Eu sociais pensava que era meio mandar mensagem pro Instagram, ficar enchendo o saco e esperar alguém te atender. Fazer uma correntezinha, né? Pô, amigo, manda mensagem lá pra mim também. Mas é o que a galera pede, né? Reclama no Instagram, igual monetiza Flow. Na verdade, assim, é com o direito que você recupera o Instagram. E eu, como especialista, ensino como usar o direito do consumidor, porque o titular do perfil, ele é destinatário final do serviço da plataforma, rede social. Ele não só consumidor, como titular de dados. Então, existem duas legislações que protegem o titular do perfil, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados. O Nego Di foi um caso polêmico de um cliente meu, um amigo pessoal e polêmico, ele é polêmico. Mas eu não ajudava. Ele só é seu cliente nisso? Ele só é seu cliente nessa parte? Não, nessa parte do Instagram e alguns probleminhas aí de imagem que eu tenho. Tem um bocado de problema, hein, maluco? Mas é um cliente que me desafia, é bom. Não adianta, sim, né? Para advocacia, você pegar uma causa que não tem desafio, pelo menos para mim. Mas deve ser muito desafio, cara. Caraca, Eu- deve ser muito desafio. Que é o Monark? Mas o que me estimula é isso, cara. Profissionalmente dizendo, Aham. eu sou advogado de réu, de empresa, porque pegar um direito muito pronto, para mim, não me estimula muito. Eu gosto, né, de pegar uma situação que eu tenho que reverter. E ele é um caso desse, ele me estimula. E ele foi um caso ele tentou ele ficou 6 meses, né? 6 meses. Inclusive, não só ele, como vocês conhecem o Ryan?
Aham. Acabei de retornar com a conta dele agora essa semana. É outro cliente meu, Não, e Ryan perde conta pra caraca, meu irmão. mas é um cliente que me dá serviço. Eu já Meu recu- irmão, Ó, o perde Ryan muita ficou. conta. o Ra- Pô, eu gosto dele pra caraca, eu gosto. Eu gosto. Ryan ficou. É bom que eu já fico até mais seguro aqui também com a gente com a nossa conta. Pode ficar. Eu gosto muito dele, Conta cara. forte. Eu vejo o vídeo dele todinho do Ryan. Eu acho ele muito, ele é perdeu muito doido, cara. 12 contas, cara. Ele é muito maluco, cara. E assim, Quantas? 7 contas. 7 contas. Eu recuperei a primeira dele essa semana. E o Nego Di e ele são semelhantes no sentido de terem procurado muitas pessoas. E não conseguiu. Mas são polêmicos. Esses são clientes que me desafiam, porque o cliente que se comporta tranquilamente, não é um cara que mexe muito com política e polêmica, é mais tranquilo você retornar a conta. Esse é um desafio maior e é o que eu gosto. E é o que faz o nome, né? Se você quer ser reconhecido. Nego Di e Ryan ficaram 6 meses com a conta bloqueada. E eu preciso só dar uma mini aula rápido sobre Então, o fica à direito. vontade. Não, o horário é teu. Fica à vontade. Vamos lá. Então a gente já entendeu que o titular do perfil ele é consumidor, ele é titular de dados, tem esses 2 diplomas, tá? Para proteger ele. Aí vem a Carta Magna, que é a Constituição. A Constituição, no seu artigo 5º, ela diz o seguinte, artigo 5º, direitos fundamentais, daquele ditado. Todo mundo é igual perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza. Tá? Artigo 5º, direitos fundamentais. No seu artigo 5º, inciso 55, fala-se sobre o direito à ampla defesa e ao contraditório que eu já mencionei aqui. Se um criminoso tem direito a responder em liberdade quando comete um homicídio, por exemplo, só depois de transitado em julgado que ele pode ser preso, por qual motivo um titular de dados amanhece com a sua conta bloqueada sem saber qual o motivo que bloqueou a sua conta? Já foi penalizado. Ele já está preso, Uhum. porque hoje rede social é se socializar. Já restringiu a liberdade do cara na rede social. Estou discutindo liberdade de expressão, liberdade de se socializar. São bens tutelados pela Carta Magna. Então, a persecução que a plataforma segue para bloquear a sua conta, ela viola a Constituição, viola a Lei Geral de Proteção de Dados e viola o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, eu uso essas 3 legislações, né, e com essas 3 legislações, obviamente, né, fazendo um trabalho jurídico que eu não posso, né, expor aqui porque é um sigilo profissional, eu, graças a Deus, venho tendo êxito, inclusive com esses clientes polêmicos, porque a diretriz, hierarquia, vamos discutir aqui muito rápido, hierarquia das normas, tá? A diretriz de uma plataforma é uma norma particular criada por uma plataforma. É uma norma particular, vou repetir, particular. Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Carta Magna. 2 leis de natureza federal e a Carta Magna, contra uma norma de um ente privado. Hierarquia aqui. São 3 contra 1. Mas como se exerce esse direito? Com especialistas e judicializando, porque quem pode dizer para o titular dos dados que ele está protegido por 3 normas hierarquicamente superiores a uma diretriz privada de uma plataforma é um juiz de direito diante de uma sentença judicial. Então é essa a regra, tem que exercer o direito, mas tem que procurar, obviamente, né, um especialista nesses 2 diplomas, Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que seja um militante que tenha pelo menos êxito como case, né, nessa situação. Ou seja, procura se encorar. Isso é importante. Tá bem direcionado. Pô. Inclusive, teve até uma influência aqui em São Gonçalo que já tem um tempo também. Que ela perdeu a conta também, não recuperou, fez outra. Não recuperou não? Não recuperou não, filho, fez outra. Não, pô, ela fez outra, mas veio depois, pô. Pegou deu. Eu acho que não. Se é coisa que eu tô pensando, eu Tá tranquilo? Estúdio? Não. Estúdio Ah, tá. Lidiane Garcia. Até falei aqui, citei ela porque... Entendi. pública. Ela é pública. ela Tranquilo. acho que ela não recuperou conta não. E Zé Marcos também, né? Tem uma galera que Pô, faz mas pra poder tinha, botar conta. Alguns. Dizem que a conta caiu, alguns. desativa, ganha seguidor e depois É. a conta atual. É pra tirar do limbo um pouquinho. Entendo. Mas assim, a gente entende que esses desafios te traz novos desafios, né? Porque, caraca, o cara recuperou a conta do Nego Di.
Porra, recuperou. Não, foi- vai começar a aparecer nego mais cabuloso ainda, né, mano? O Ryan veio pelo Nego Di. Ah, então, mas aí, tô falando. E a época que eu recuperei a conta A do Nego hierarquia tá Di, vindo aí, ó. a época que eu recuperei a conta do Nego Di foi uma época que eu mesmo, como profissional, duvidei desse resultado. Por qual motivo? Quando ele me contratou, ele estava naquela polêmica com aquela BBB, Natália, que estava o mundo contra o meu cliente, o mundo. Inclusive diversos doutrinadores da justiça informando, porque a internet é o seguinte, uma coisa é a postulação em juízo. Eu não falo na internet contra ninguém. Se quer a retórica e o contraditório, vem para um processo. Não discuto com ninguém na internet. Internet não é lugar de advogado, postular o direito. Eu postulo em processo. Então, era o que eu falava para ele. Internet é uma coisa, confia no processo. Esquece a internet, deixa falar. Só não quero que tu responda a ninguém. Mas algumas pessoas eu também orientei para ele responder, porque quando passa do limite a gente tem que frear. Mas no grosso, ele não respondeu a ninguém e no processo não era para recuperar. Porque existe uma chamada justiça social, né? O julgador é ser humano. Se pega um magistrado que, acompanhando o clamor público, se socializa com aquela situação, por exemplo, né? Se pega uma juíza mulher, por exemplo, que se identifica com a situação, não vai julgar a favor. Não vai. Um homem também. Mas quando a pessoa, não sei se é essa palavra, quando ela já tá, não sei se não vou colocar tendenciosa, mas que ela já tem uma posição, a magistratura, né? Ela tem uma posição pré-definida para um ponto e ela vai em cima desse ponto que é íntimo dela, que é próximo a ela. Ela pode fazer isso? Falta de ética, no caso. Não vou falar falta de ética. Não deveria, Convic- mas não tem como. Convicção, vamos lá. O juiz ele é adstrito a aplicar a lei ou um princípio do livre convencimento. Livre convencimento é subjetivo. Se ele tiver uma posição sobre o caso e a lei divergir do que ele vai decidir, ele pode decidir conforme o livre convencimento dele. Ele é magistrado. Se você não concordar com a decisão dele, sabe o que você faz? Recorre. Vai pra outra instância. É igual a galera chega e fala assim, cara, esse juiz aí, mano, vai Vai dar ter bom, que não. recorrer. Tem uns que falam assim, ó, esse juiz aí já pede pra pra mudar, troca Por audiência. isso que existe o duplo grau de jurisdição. É quando você perde em primeiro grau de jurisdição, que falam de forma errônea, primeira instância. Não, são graus de jurisdição. Primeiro grau de jurisdição, você perdeu, você recorre. Duplo grau de jurisdição, é justamente isso. É dar a chance de um operador do direito, de um julgador mais experiência pelo tempo, por isso que é desembargador, julgar, revisionar, rever a sua causa mediante um recurso. São Vamos quantas pra instâncias? caixinha? Vamos. São duplo grau de jurisdição, são 2 graus de jurisdição, tá? Não é instância, ele acabou de falar que não é instância. Fala, mas tudo bem. Porque é primeiro e o segundo, né? Primeiro grau, o juiz originário, Tribunal de Justiça, isso na Justiça Estadual. Dando um exemplo aqui. Você ingressa com o juiz de primeiro grau, recorre e vai para o tribunal. Do tribunal pode ir para o STJ ou STF, mas ali não é um terceiro grau de jurisdição, não. São 2 graus de jurisdição somente. Até chegar no Superior Tribunal Até chegar no Superior Tribunal de Justiça e no STF, a partir dali não se sobem graus. Só se promovem recursos para um outro órgão julgar. Mas é o duplo grau de jurisdição. São 2 graus de jurisdição somente. Mas vamos pra caixinha de pergunta pra gente. Cara, eu vou te falar. Antes disso, eu vou deixar só uma pergunta, que é uma um curiosidade papo minha. Não um dá papo- nem pra parar, é um papo dá nem que vontade rende, de cara. parar, cara. Qual foi teu maior desafio? Foi aquele, não sei se de repente foi o Nego Di, mas que você olhou e falou assim, caraca, eu sou sinistro, cara. Eu, fiz valer todo o meu ensino e qual foi teu... As noites Cara, sem claro. assim, existe um desafio. Hoje, quanto mais experiente você vai ficando na profissão, as causas maiores vão chegando, né? Isso é normal, você vai ficando mais experiente. Então, se eu for mencionar os desafios, obviamente, agora, com a minha fase, eu estou tendo os maiores. Mas quando me perguntam essa questão de um caso que eu gravo, né, para minha vida, foi no início de carreira.
que eu consegui usar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor para soltar um cliente que era de uma loja que eu advogava. Vou, assim, contar aqui muito rápido. Uhum. Na época, Você chega a falar com O olhinho chega a brilhar. satisfação no rosto, cara. Na época, um delegado de polícia querendo comprar. Eu era advogado de uma loja Auto Center, bem famosa, inclusive. Um delegado de polícia. Essa loja, ela fazia na época uma promoção que, na verdade, era prática abusiva, venda casada. Para você comprar esse pneu, você tem que fazer o serviço. Ou seja, você ia para gastar R$300, gastava 1.000. Mas já é normal de Auto Center. Auto Center, né? Venda casada. Ou empresas ladronas, né? Venda casada, perfeito. Eu ia falando. Sendo que venda casada, em regra, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não é crime na relação de consumo. Então, o gerente nem o dono podem ser presos. Mas existe uma lei, 8.137 de 90, que diz que a venda casada é crime. O delegado chateado, que não conseguiu levar o pneu, somente o pneu teve, e saiu da loja sem o pneu, ele fez um flagrante preparado. Foi aí que ele se embolou, se emocionou. E foi nesse momento, como advogado, que eu usei o Código de Proteção e Defesa do Consumidor junto com o Código Penal para soltar o meu cliente. O que ele fez? Né? Ele não conseguiu levar o pneu. Dia seguinte, ele designou 3 inspetores de polícia e forjou um flagrante. A pessoa só pode ser privada de liberdade se ela estiver cometendo um crime em flagrante. Perfeito? Mas o flagrante não pode ser forjado. É ilegal. Então, no momento que ele vai um dia seguinte, não consegue comprar o pneu. E dia seguinte, um dia anterior, não consegue comprar o pneu. E dia seguinte, manda 3 inspetores para tentar pegar o pneu. Obviamente, não vai conseguir porque a loja não vai vender. E ali ele dá voz de prisão, flagrante preparado. Então, nesse momento, quem vai preso? Ou o dono, ou o gerente da loja. Crime na relação de consumo. Ou o dono ou o gerente, porque não é a empresa que responde mais, é o gerente ou o dono, porque é crime. Crime a responsabilidade é subjetiva. Quem vai preso é quem comete. O gerente foi preso. Aí o cliente ligou, fui na delegacia. Aí conversei, senti o filho do... Mas esse aí não ligou no horário comercial, ligou depois. Não, pior que não ligou, porque ele é É crime. porque também é horário comercial também, né? Eu atendia ele no direito... Pô, presão? Aí foi uma exceção, porque existe crime na relação de consumo. Aham. Então foi uma exceção à regra. Tá? Fui na delegacia, conversei com o delegado, aí senti o feeling, senti que ele estava magoado. Então, como eu consegui resolver ali? Bom, não vai custar nada, liguei pro meu cliente, ó, o cara quer o pneu, pô. Entendeu? É prática abusiva mesmo. A gente dá o pneu para ele e se resolve. Mas começou, na época ele começou a meio que, muito ego, né? Aí a gente começa a postular como advogado. Bom, perfeito, já entendi. Fiz uma proposta, tem que respeitar a sua vontade, não quer? Então eu posso começar a segunda fase da conversa? Posso. Flagrante preparado, né? Tem câmeras lá, você já narrou o fato e ficou nítido que existe um flagrante preparado, que se eu tiver que tomar essa atitude, eu vou ter que dar uma dor de cabeça, porque meu cliente vai querer que eu ingresse com abuso de autoridade. E eu tenho totais provas para isso. Como a gente vai resolver? A gente joga a peteca pro outro lado. Então, meu cliente saiu da cadeia, inclusive, não sei, sem fiança. Não estou mencionando lugar nem nome. Sem Você fiança. saiu da cadeia, o cara ficou com ódio mortal de você. Mas por quê? Porque também Ainda ficou sem pneu. porque seguiu um caminho equivocado. Poderia fazer. Acordo. É manifestação de vontade. Eu ofereço uma proposta, ele aceita e não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas como na frente existe um ego, aí... Pô, mas você me bateu uma curiosidade. Na hora esse acordo, será que o delegado, por exemplo, poderia encarar como se fosse propina, por exemplo? Claro. Com certeza. Um acordo... Aí é o que ele fala e pronto. Um acordo nesse sentido,
assim, bem claro. Acontece na prática? Acontece, mas é algo que não se formaliza. Porque se a pessoa que fizer o acordo, nenhuma das duas, né, forem para frente nesse sentido de uma querer acusar a outra, é um acordo. Resolveu o problema. É uma forma extrajudicial. A lei, assim, nem vai te punir muito, porque é o acordo, resolveu. Olha, você quer o quê? O pneu? Tá bom. Não é uma forma muito correta, mas resolveu. Então, assim, a justiça é isso. A justiça vem para resolver. Resolveu? Por mais que não seja o apropriado, mas resolveu, ok. Mas também tem muito do que era o advogado que estava tratando. Porque, por exemplo, se chega de repente o dono lá, irmão, vou te dar um. Vai ficar preso dono também, porque não tem preparo psicológico. Porque assim, essa sempre foi uma curiosidade vendo o SUTS, por exemplo. O cara ia, cara, ó, toma, fica com tanto e a gente fecha o acordo. É isso. Entendeu? Aí eu falei assim, caraca, mas esse bagulho não é propina não, pro cara desistir da parada? Você tem que dar opções. Porque se você for pela legalidade, você tem que ter essa carta na manga. Naquele caso eu tinha, porque o fato me trouxe isso. Poderia nem oferecer proposta. Eu quis resolver um problema de forma bem tranquila para ambas as partes. Ofereci, aceitou, vamos lá, de brinde. Ele não está fazendo nada, eu estou te dando um brinde de pneu. Eu também tinha a carta na manga também. E a gente resolve isso, cada um vai para sua casa, acabou. Para não precisar ser incisivo. Não, porque não existia crime. Vamos lá. Flagrante, preparado, exclui a ilicitude. Não tem crime. Agora, abuso de autoridade é crime. E aqui está configurado. A partir do momento que o meu cliente já está na cadeia, já está com a liberdade privada. Você está entendendo a natureza do acordo? Vou te dar um pneu e acabou. Todo flagrante preparado É nulo. ilegal. Ilegal. É uma prova, você está criando uma prova, né? Então, a partir do momento que eu ofereço um acordo daquela natureza, eu não estou exercendo de forma arbitrária. Estou tentando resolver um problema dele que ele criou. Porque quem está cometendo, na literalidade da palavra, crime de abuso de autoridade por privar a liberdade do meu cliente sem um fundamento legal é a autoridade. Saquei. Vamos pra caixinha, então. Vamos pra caixinha. Vamos ser bem rápido, porque também, por causa do tempo também. Falar igual na Assembleia de Deus, as horas já se avançam. Vou fazer a primeira aqui. Qual foi sua maior dificuldade de ser advogado no Brasil? Essa pergunta é boa. Bom. Cada um faz uma, gente. Diante do racismo estrutural que existe, eu sempre tive que exercer. Eu sempre falo, né? Eu sempre fui um negro ao cubo. Eu nunca pude ser igual. Eu sempre precisei me destacar. E é o que eu penso. Quando eu estou em campo, eu não consigo me imaginar sendo. Não é. Eu me preparo para ser melhor, cara. Mas isso é complicado você entender isso. Você precisa ter maturidade para entender. Eu tive uma doutrinação de uma mãe pobre, negra, que venceu com os estudos. Então, eu já tive essa preparação. Mas o mercado é segregado. É segregado. Então, eu precisei entender, não me vitimizar, né? Porque quando você entra na faculdade, você se forma, você tem 22 anos de idade ainda. Quando eu passei na ordem, eu tinha 22, novo. Quando eu me deparo com o mercado que te segrega, se você não demonstrar que tem carro, que tem vestimenta, as portas se fecham. Não adianta conhecer. Inclusive para ter cliente. Muitas vezes o cliente ele não quer saber o seu conhecimento doutrinário. Ele quer relatar. O meu advogado é tal. É aquele cara que está com aquele carro, que faz aquela vida. Não pode saber nada. Isso eu aprendi com a prática. Então, essa é uma dificuldade que eu oriento até os semelhantes, né? É um preço que se paga, cara. E se não entender o sistema, que é um sistema que a gente já nasce estruturado. Para superar, você tem que ser um negro ao cubo. Essa foi a dificuldade, eu sempre fui. Meu concorrente está estudando uma, eu estudo 3. E exerço a diferença em 3, na retórica, na prática. E é assim que eu fui conquistando. A dificuldade foi essa. Caraca, eu tava doido me coçando pra entrar nesse assunto. Quando ele falou, eu falei, cara, muito boa, assim. Me coçando, que é foda, mano. Tipo assim, eu acho muito foda o cara que consegue enxergar isso, o preto que consegue enxergar isso, e eu também acho foda na parte ruim ter que ser assim. Que é foda. Ter que ser assim. Porque tem que ser, mano.
Mas Senão olha, vai. Virou uma opção. Né? mas nesse sentido é um conselho para quem nos está assistindo. Se vincular ao vitimismo, você fomenta o sistema a acabar contigo. Tira isso da tua rotina. Porque você não deve pensar em você e sim nos seus descendentes. Porque se você pretender cogitar que algum dia vai ser diferente, você vai ter que fazer a tua parte. É fazendo a sua parte que seu filho vai nascer com uma realidade diferente. Você ficar batendo de frente como batem aí, infelizmente não é a fórmula. Por que não é a fórmula? Porque o avanço é pouco. Avança. Sangrando. Avança. Sangrando. Mas o autodidata tem que fazer parte para superar. Você tem que fazer a tua parte e estimular os seus semelhantes a fazer o mesmo, cara. E você falou ainda há pouco, por exemplo, sua mãe que venceu através do estudo, Sim. ela já conseguiu te dar uma base para que você também tenha esse entendimento. Sim. E é justamente o que eu penso também. Porque, por exemplo, minha mãe batalhou, beleza. Poxa, consegui estudar numa boa escola. Minha filha tem que estudar numa boa escola também, porque para poder começar a gerar uma base mais sustentável, para que essa base, sim, consiga espaço no sistema para poder fazer diferença lá. Porque você bater de baixo para cima, irmão, que vai tomar porrada de cima para baixo. De cima para baixo. Mas uma coisa é quando você tá brigando com um par. Quando você briga com um par, a briga já fica mais nivelada, então você consegue ter força de combatividade. Mas essa força que você menciona tem ligação com o quê? Preparo. Aí me pergunta, você é a favor da cota? Sim. Mas para a cota do negro preparado, porque não adianta você não formar para pegar um cargo de exigência e não saber nem por onde começar, não vai conseguir. Você precisa criar um sistema que você prepare a sociedade em si na sua formação acadêmica, cara. É lá embaixo. Tem que começar lá embaixo. Tu acha que piora a luta? Porque, por exemplo, tem muito disso também, né? Da galera, o cara pegou a cota, venceu. A gente fala assim, mas entrou por cota. Tirar isso, né? Tipo, o cara... Nos Estados Unidos funciona, mas se depara com um norte-americano que está por cota e vê o preparo dele. Vai bater no preparo, pode falar o que quiser, eu sou preparado para estar é isso que eu tô falando. Os Que aí, caras que aí o cara nem não tem nem O cara como já, mencionar. já Não tem vencendo como bolsista de escola super Não tem nem importante como já, cara. mencionar. A forma dele se expressar, ele já quebra esse impacto do preconceito. O cara é preparado. Cota ou sem cota, ele tá aí. É. Mas tá preparado. Cara, uma parada, tipo assim, você acompanha isso, por exemplo, na NBA. O cara para de ser jogador, se aposenta, vira empresário. E empresário foda. Tá ligado? É uma regra. Porque lá os profissionais têm que estudar, Tem mano. que estudar. Tem que estudar. Aqui, jogador de futebol, não tem estudo. Mas é uma cultura política, é uma discussão. É. Que vai muito além, né? É. Então vamos lá. Beleza. O que fez os seus olhos brilharem, não num caso, mas para você escolher a advocacia? Bom, minha rebeldia na fase da adolescência. Pô, mas é de um extremo a outro, pô. Extrema outra. Eu quis me tornar direito. Ah, bacana. Né? Como, assim, a gente bateu um papo lá fora, né? Na década de 90, o suburbano pobre tinha como referência torcida, baile funk. Então, até meus 17 anos, eu tive a minha fase de rebeldia, vez que sou oriundo de família monoparental. Então, quando você não tem um pai, quem sabe, só sabe quem vive isso na criação. Não é desmerecer a criação da minha mãe, que ela fez por onde, até substituiu. Mas quando você tem esse déficit de criação, de formação, você fica vulnerável. Todo mundo tem a fase de rebeldia, eu tive por 3 anos da minha vida. Né? E quando eu cheguei em casa com 9 pontos na cabeça, que eu vi a decepção da minha mãe, vendo que se preparou para me doutrinar, para justamente dar uma outra oportunidade de vida para o filho, e vendo aquela situação, eu falei, cara, a partir de hoje acabou. Essa decepção acho que é pior, né? Quando tu vê no olhar. Horrível. Não precisa nem falar. Foi o choque, eu vi a decepção da minha mãe. A partir daquele dia, eu larguei torcida, larguei tudo e comecei a literalmente me dedicar aos estudos. Mas eu não fui um frequentador de faculdade, eu fui um estudante, cara. Fui um estudante de direito, literalmente.
dos meus 17 aos 22, eu não sabia o que era um churrasco no final de semana, um shopping, não tive isso. É o preço que se paga. E é o que eu falo para os semelhantes, para os negros. Tem que pagar o preço. O sistema, se não pagar, o sistema vai eternamente te bater. Minha mãe é um exemplo. Minha mãe só soube o que era curtir com 34 anos de idade. Antes disso, para sair da escala de pobre para uma servidora pública federal num concurso para chegar onde ela chegou, só depois de 34 anos. Isso vinculando a vida dela a essa transformação. Eu acho que as pessoas devem ser doutrinadas a isso para virar o sistema. Eu fui, graças a Deus. Mas eu exerci, eu paguei o preço, porque a vida que eu tive, por exemplo, onde que eu fui criado, etc. Esse preço ninguém quer pagar, cara, principalmente no estudo. Pra perder resenha, perder festa, por anos, né? Por meses. 6 anos de graduação, cara. Desculpa a palavra, igual um tarado comendo livro, estudando 10 horas por dia. Às vezes minha mãe tinha que bater na porta para me avisar que eu tinha que almoçar, que eu tinha que jantar, que eu tinha que me alimentar. Né? Então, assim, é um preço que se paga, mas o resultado vem. E é gratificante. É gratificante. Então, assim, hoje em dia, a única coisa que me deixa chateado, hoje eu moro num bairro elitizado, que de negro sou eu e o empresário do Bira, que é o empresário de jogador. Tá? Eu só fui ser respeitado nesse local quando as pessoas entenderam quem eu era, o que eu representava. E hoje eu milito num fórum que eu vejo poucos colegas negros. Isso me deixa chateado. Mas vivi muitos anos da minha vida tentando também puxar a rapaziada, mas, cara, a rapaziada não quer, cara. As pessoas não querem pagar o preço. Aí chega uma hora que tu desiste. Eu desisti. De 2 anos pra cá eu desisti. Sendo bem sincero, desisti. Hoje eu tô muito egocêntrico, egoísta, penso mais na minha família. Na minha esposa, que segue meu caminho, acorda às 6 horas da manhã todo dia, já não precisa, pós-graduada pelo UERJ, estudante, advogada, no mesmo ritmo, mas paga o preço comigo. Entendeu? Tá na mesma fluência. Então, é menos uma dor de cabeça. E eu consigo focar no meu e dar prosperidade para pensar no meu descendente, para criar uma família que eu não tive. Eu fui de monoparental, quero ter um filho, quero ter uma estrutura familiar de uma mulher que represente, negra que represente, porque a minha filha vai olhar para pai negro, para pai negra e vai ter referência de pátrio poder. Se ela quiser ser alguém. Essa que é a essência, cara. Se seguir o que a gente vê de família monoparental, nem racismo, nem nada vai acabar. Como você vai estruturar uma pessoa a crescer com preparo para mudar isso? Não vai, cara. Primeiro começa na família. É a minha opinião. Né? Primeiro começa na família, depois na vida externa. Que aula. Porra. Falta palavras, né? De direito do consumidor. Mas é isso mesmo, cara. São coisas pessoais que a gente... Eu só não sei falar assim, mas eu penso assim também. Não tem essa oratória, mas quando eu vou falar, eu falo mais ou menos. O bagulho começa na família, tem que começar da base Eu mesmo. não queria fazer pergunta depois dessa aula, não, cara. Você... Porra, né? Também esquece. Se você quiser fazer, você faz, mas. Tá louco, mano. Que Vai, cara. isso? Vai ter aqui, ó. Ficou até sem jeito. Caraca, muito bom. Tem algum objetivo que você ainda não conquistou Sim. na sua área? Transformar vidas em escala. É o que eu tô de 2 anos para cá diariamente me propondo. Tentar, de alguma forma social, mudar essa situação de tirar o consumidor, fazendo a minha parte, tirar o consumidor, que é dentro da minha expertise, que eu estudei e me preparei para isso. Tirar o consumidor dessa escala de vulnerável para tornar ele detentor dos seus direitos e saber, né, pelo menos equilibrar. O Instagram é um meio mais Atualmente, próximo disso, né? Um fazer. meio de massa, né? O maior. É isso aí, justamente isso. É isso aí. Infelizmente, a gente Pô, tá vou te chegando falar. A Não, hora olha passou só. muito rápido. Cara, sério. Muito rápido. De verdade, vou falar real, Qual é o seu cara. agradecimento? Não, vou fazer mais. A gente começa. Não, então, Mas deixa eu falar, assim, sério, de verdade. Só pra pontuar. Pô, não desmerecendo os outros podcasts que a gente teve. Mas eu não lembro de um podcast que, tipo assim,
do começo ao fim, parece que eu tô aqui há 20 minutos, pô. Não dava vontade nem de Verdade. perguntar, cara. Dá vontade de deixar Tem ele falar. tantas coisas que... Vamos lá, vai, meu faz teu irmão. agradecimento Pô, aí. bom pô. pra cacete. Cara, complementar o que... Vamos chamar ele outra vez, pô. O cara tem um compromisso aí, vamos chamar ele Maior outra vez. prazer, vim Parte aqui 2, direto. parte 3. Com certeza. Só me convidar que eu tô aqui. Só não convidar É no o dia que 50, o Flamengo joga, pô. O Flamengo tá dando azar até nisso. Falei pra ele, a gente não tem nem flamenguista aqui. Então, Pô, foi a primeira coisa que eu falei aqui, porra, ele falou, vai ter um jogo agora. Eu falei, Flamengo. não, eu falei pra ele, pô, vai ter um jogão agora. Aí ele, Flamengo mais tarde? Não, pai, Barcelona. Entendeu Não nada. tem flamenguista aqui. Você Nem vê. lembrar o joguinho. Tem aquelazinha aí que ela não... Ah, Então é isso, assim, o tempo voou quando a conversa é boa, a gente não vê a hora. Eu fiquei impressionado quando eu vi aqui, eu falei, caraca, passou rápido. Agradecer muito o conhecimento que trouxe, eu acho que assim, agregou muito. A gente sempre fala que ganhou mais 5 fãs aqui, com certeza. Vou estar lá agora vendo sua rede social ainda mais atento. E é isso, agradecer, sua pegada é sensacional, representa muito. E agradecer, veio de longe até a gente aqui, a conversa foi bem melhor do que bem melhor do que eu acho que todo mundo esperava aqui, foi muito bacana. E assim, a gente teria papo aí por umas 5 horas ainda, que eu tenho de dúvidas. Consultoria, né? Mas aí você vai pagando, pô. Tira pagando. Não, vou comprar rede social, pô, minhas dúvidas lá. Manda no direct. Cara, eu sempre falo de Bíblia porque eu amo Bíblia, eu amo a palavra. E uma das características de Jesus é ser advogado fiel. Por que advogado fiel? Porque ele pega a nossa causa e se dedica ao máximo por nós. E assim, não comparando diretamente Jesus com você, mas... Pô, não, só abrir um parênteses aí, chama de você o senhor. Eu já chamei de senhor de Sacanagem. você. Mas assim, cara, Doutor. porque o que você falou em 2 pontos, eu sou um cara que eu me emociono muito fácil. Me emocionei em 2 pontos. Foi nas 2 últimas perguntas que você falou sobre a família, que é uma coisa que a gente é apaixonado por família, a gente é primo, todo mundo aqui é bem próximo. E a gente sabe o rolê de cada um e tal. E pra mim, então, quanto preto, é uma parada que ultimamente tem me emocionado e me chamado muita atenção. Segundo, o que te motiva hoje é você ajudar pessoas e transformar a vida de pessoas, que é uma parada que a gente conversa sempre aqui. A gente quer fazer um podcast também para que transforme pessoas, e assim como a gente também, que a gente tem aprendido muito com isso aqui. Então, cara, você está sendo salvo devido às proporções, está salvando muitas pessoas. E, cara, eu imagino quanto isso seja gratificante, cara. Eu imagino quanto isso seja poderoso, você olhar para as pessoas e conseguir mudar, cara. Não é mudar aquele ato, aquele fato, é mudar uma vida, mano. Você consegue transformar o rumo de uma pessoa com tudo que você aprendeu, com tudo que você passou, tudo que você viveu. E isso é você ser um advogado fiel também, você ficar atrelado, preso. É engraçado, tem uma parada que fala assim, hoje eu sou preso na liberdade que tenho. Eu acho essa frase muito incrível, porque você está preso à sua essência, e essa sua essência de transformar, essa sua essência de ajudar, acaba trazendo benefício absurdo para pessoas. Então eu agradeço você por se posicionar assim, por ser exemplo e ser referência para todos nós. E agradeço também por ter vindo aqui, ter cedido um pouco do seu tempo, que tempo é uma das coisas mais valiosas que temos. E agradeço muito por isso. E assim, como a gente sempre fala também, você já fez alguns amigos aqui. E, cara, que Deus te abençoe, que te faça decolar ainda mais,
que você seja tudo aquilo que você espera ser e que Deus te destine para aquilo que você ainda não pensa que você possa ser. Ainda tem isso, é verdade. Então, que Deus te abençoe e te encaminhe. E muito obrigado por ter estado aqui conosco. Pô, me quebrou, me deixou por último aí. Mas assim, eu falo muito, né? Ele gosta de trazer a palavra, eu gosto de trazer muita palavra motivacional. Sim. Mas, cara, hoje não vou trazer não, porque a motivacional que você, que deveria trazer, acho que você trouxe pra gente. Então, muito obrigado por essa aula que você trouxe pra gente. Foi muito importante mesmo pra gente. Aqui, desculpa até pela palavra, mas, cara, dá pra ver o profissional foda que você é e a pessoa também, cara. Então, a gente achou que ia ter uma aula aqui sobre direito do consumidor, a gente teve uma aula, vamos dizer, humana, né? E, assim, assuntos que você falou no final aí são muito importantes. A gente poderia até passar um podcast abordando só sobre esses assuntos que são necessários. Tão necessário. Mas, se Deus quiser, você vai voltar aqui No maior Brasil. outras vezes para a gente abordar esses assuntos e vários outros. Então, como ele falou também, você até mais breve, agradecer pela tua presença, agradecer pelo teu tempo, que a gente sabe que o tempo é muito importante, e agradecer pela essa aula. E espero que quem esteja seguindo aqui, que vá na tua plataforma, no teu Instagram, te siga, porque vai aprender muito. Vai aprender com certeza muita coisa contigo. E te desejar, cara, todo o sucesso do mundo, cara, que com certeza Deus já te abençoou muito, então, e tem muita coisa para te abençoar ainda. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Agora você tem seu tempo, suas considerações finais, fazer seus agradecimentos. Então, Aquela câmera lá é tua. primeiramente, venho aqui agradecer a oportunidade, tá? Pela rapaziada do Pod 3, que hoje agora, a partir de agora, né, será minha família. Criei uma amizade aqui com o pessoal. Hoje a gente teve um momento de reflexão. Aqui o objetivo, obviamente, era primeiramente conversarmos sobre direito do consumidor, conversamos sobre outros assuntos também. A intenção sempre se você um dia pretender ser servido, você precisa servir. Se tiver um conhecimento, se preparar para isso, transformar vidas, não tem preço, foi o que a gente mencionou aqui, e aqui é o propósito. Se você tem condições de ajudar, no mínimo, o próximo, com conhecimento ou com qualquer atributo vinculado à sua pessoa, faça, porque o resultado é consequência. O importante é você transformar vidas e causar consequências boas na sua sociedade. E esse é o propósito, né? Esse canal, essa conversa, esse bate-papo, todo mundo aqui está para aprender, evoluir, né? E fazer com que as pessoas que seguem também o façam, né? Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Espero ser convidado por vocês mais vezes para bater esse papo. E aí, tamo junto. Quer deixar seu arroba? Instagram também, seu arroba? Meu arroba Vitor Sincurá, Se você quiser aí tirar suas dúvidas, assistir as minhas aulas, né, de direito do consumidor, só seguir lá no Instagram, Vitor Sincurá. Diariamente eu posto todos os dias, sem faltar um dia, um assunto novo sobre direito do consumidor. Se você tiver alguma dúvida, passa lá que você vai aprender a vencer com o seu direito. E é isso. Aí, Pedi quando, a vocês gente, para segurar. quando a gente estiver passando lá na barra lá pra trabalhar, a gente dá um pulo pulo lá lá pra tomar um café, vamos pô. tomar uma resenha, Bater mais um papinho. vou receber vocês com o maior prazer, com certeza. Com certeza. E é isso. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreve. Segue o Vitor também, que vocês com certeza vai acrescentar muito na vida de vocês. Eu não falei, mas ele também ele falou. Com certeza que você vai ganhar, cara, 5 admiradores mesmo. De verdade. 5 admiradores de verdade. Então, agradecer por quem ficou até aqui acompanhando a gente. Muito obrigado. E eu vou pedir, cara, a gente nunca fez isso não, tá? O quê? Mas vou pedir pra gente terminar com a salva de palmas. Aulas e palestras. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Fique com Deus. Tamo junto. Um abraço, até a próxima. Fé com fé.